Graças a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria muito grande estarmos reunidos mais uma vez para compartilhar desta mensagem. Gostaria de mencionar sobre a mente humana em relação às Escrituras Sagradas. Sejam bem-vindos a este canal. Eu gostaria de mencionar que desperdiçar a mente é algo terrível, não é mesmo, meus irmãos? Então, é uma grande divergência de opiniões ao descrever esse tipo de desperdício. E tem muita coisa envolvida nisso. Os meios sociais, a internet, a nossa vida pessoal, o que está ao nosso redor, tudo contribui para que haja uma distração e para que haja um desperdício da nossa mente. E foi justamente o que aconteceu no Éden, com Eva, onde já lá no começo a própria serpente já distraiu ela e tirou ela do propósito do Senhor, que era obedecer à lei de Deus. E hoje não é diferente. Hoje o mundo está aí para realmente nos tirar da presença do Senhor e tirar a nossa visão das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu gostaria de falar sobre o fundamento que a mente humana pode estar envolvida e danificada e negligenciada ao longo dos tempos. E quero dizer que essa mente danificada, essa mente negligenciada, essa mente defeituosa ou adulterada, ela só vai ser restituída ou voltar ao plano original através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é a nossa salvação, Ele que é o penhor da nossa salvação, não é mesmo, meus irmãos? A nossa mente, ela pode ser renovada constantemente pela palavra de Deus, que recebe ainda uma boa instrução, de forma formal ou informal. Estarmos na presença do Senhor, constantemente envolvidos com a palavra de Deus, cria uma perspectiva da vida cristã em relação ao mundo. Essa é a mente que adquire os maiores ganhos e experiências com o mínimo de desperdício, meus irmãos. Enquanto nós temos um slogan clássico de uma instituição secular, de filosofias, ideias, ideologias, mencionado anteriormente em outros vídeos, a visão do mundo cristão considera tanto o aspecto intelectual quanto o aspecto espiritual da humanidade, inseparáveis, com uma intimidade ligada desde o princípio. Quando Deus criou Adão e Eva, como eu já mencionei, Ele fez a sua própria imagem e semelhança, como uma mente que lhes permitiu imediatamente pensar, comunicar e agir. O Criador desejava que sua criação o amasse com todo o entendimento. Portanto, as dimensões intelectuais e espirituais foram unidas na criação do ser humano e na vontade de Deus para as suas criaturas. E hoje, atualmente, podemos perceber que este padrão foi deturpado. Hoje, o espiritual de Deus, junto com o intelectual, são para alguns, são para aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus. São poucos aqueles que verdadeiramente estão em plena comunhão com Cristo. Outros estão envolvidos de forma interesseira, outros estão envolvidos apenas na religiosidade, e a maioria está longe dos caminhos do Senhor, está com a mente deturpada intelectualmente e espiritualmente. Está ligada espiritualmente, mas para o lado das sombras, para o lado das trevas, para o lado das filosofias, ideologias, pensamentos deturpados, obscurecidos pelo inimigo. Deus criou Adão e Eva, Ele os fez à sua própria imagem e semelhança, com uma mente que lhes permitiu imediatamente pensar, agir, comunicar, interagir com o Criador. E Ele, o Criador, desejava que a sua criação o amasse de todo o entendimento. Portanto, as dimensões intelectuais e espirituais foram unidas na criação do ser humano e na vontade de Deus para com as suas criaturas. Provérbios 27:19 nos fornece um axioma básico sobre o entendimento e o caráter individual de cada ser humano. Está escrito: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.
De certa forma, de certo modo, quem Adão e Eva vieram a ser dependentes, de certa forma, eram como eles pensavam. Era o reflexo de Deus. Essa é a ideia básica, que também aparece em Provérbios 23:7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Jesus usa uma metáfora semelhante em Mateus 15, do 18 ao 19, para ilustrar os pecados do homem. Está escrito: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O indivíduo que pensa corretamente tende a agir corretamente, e de maneira oposta, uma pessoa que pensa pecaminosamente agirá pecaminosamente em seus hábitos. As duas dimensões éticas e factuais da ideologia que alguém tem sobre a vida determinam o comportamento que essa pessoa possui. O mesmo princípio é também conhecido no provérbio que diz: semeie um pensamento e colherá uma ação. Semeie uma ação e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Cada um se transforma intelectual e espiritualmente de acordo com o que pensa. Então, sem dúvida, o desperdício da mente é algo terrível, meus irmãos. Enquanto muitos estão se esforçando para buscar a presença do Senhor, do outro lado, muitas pessoas estão gastando seu tempo de forma equivocada, gastando seu tempo e a sua mente com aquilo que não é pão, com aquilo que não é para a eternidade, com aquilo que não é para a edificação. Fisiologicamente falando, o cérebro é o cerne da existência e da identidade humana. A raça humana foi especialmente separada de todos os outros elementos da criação, por ter sido feito à imagem e à semelhança de Yahvé, de Deus, e pela capacidade que lhe foi dada de raciocinar profundamente, e como consequência natural disso, viver de modo sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, glórias a Deus. Quem poderia imaginar que um cérebro humano contendo um pouco mais de 1 quilo, contendo aproximadamente, meus irmãos, 100 bilhões de neurônios e que processa algo em torno de 10 mil pensamentos por dia, regula cerca de 103 mil batimentos cardíacos a cada 24 horas, coordena mais de 23 mil inspirações por dia e controla algo em torno de 600 músculos. Poderia ter um papel tão importante na determinação da natureza e dos valores da vida? Glórias a Deus, como é perfeito o nosso Redentor que vive. É isso exatamente que as Escrituras nos revelam em Romanos 8:5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Muito antes da frase "o desperdício da mente é algo terrível", como eu já havia mencionado anteriormente, ter sido criada desde o século XX, a mente humana já tinha sido seriamente prejudicada. Cuidadosa das epístolas de Paulo pode revelar numerosas referências à mente humana, à sua degeneração. Bem pouco tempo após a criação ter sido concluída, como narrada em Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Essa surpreendente descoberta pode ser bem captada na seguinte lista, contendo 12 palavras negativas no Novo Testamento que descrevem a ruína da capacidade intelectual humana. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 28, diz: mente depravada. Lá em 2 Coríntios 3, 14, diz: mente endurecida. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz: mente cega. Lá em Efésios 4:17 diz: mente vaidosa. Efésios 4:18, mente obscurecida. Colossenses 1:21, mente inimiga. Colossenses 2, versículo 4, mente enganosa. Colossenses 2:8, vã simboliza a mente. Colossenses 2:18 diz mente carnal.
1 Timóteo 6,5, corrompida, sugerindo-se a mente. 2 Timóteo 3,8, mente corrupta. E como os irmãos bem estão observando, eu estou alicerçado no que diz as Escrituras Sagradas. Como resultado desse sepulcro mental, meus irmãos, as pessoas sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 2 Timóteo 3,7 que diz: sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a mais trágica expressão de uma mente desperdiçada. Porém, isto não significa que os seres humanos foram reduzidos à capacidade mental dos animais ou que o QI está muito abaixo do normal. Não quer dizer que alguém não possa progredir de forma extraordinária intelectualmente, alcançando, por exemplo, um prêmio Nobel. Do mesmo modo, essa ideia também não se refere aos brilhantes trabalhos de arte ou às maravilhosas descobertas científicas, ou ainda à evolução sem precedentes da sociedade nos últimos séculos. Não significa que não há indivíduos superdotados em inteligência. Não quer dizer que alguém não possa executar boas ações ou viver de acordo com um código de normas morais elevadas. Não. Mas então, o que isso quer dizer? Antes de responder esta pergunta essencial, não seria melhor indagar o que aconteceu e por que essa mente é desperdiçada? Vamos lá. Quando a criação foi completada e viu Deus tudo o que fizera, era muito bom. Está lá em Gênesis 1:31. Adão e Eva tinham comunhão com Deus, lhes foi dado domínio sobre toda a criação. Gênesis 1, do 26 ao 30. Uma vida de felicidade terrena estava prometida para o futuro deles e de seus descendentes até que o pecado entrasse em cena. Lá em Gênesis 3:1-7 descreve o golpe devastador e extenso que a mente humana recebeu e que afetou todos os seres humanos que vieram depois disso. Sem dúvida, Satanás travou uma guerra contra Deus e a raça humana, narrada nessa grandiosa passagem, em que o campo da batalha veio ser a mente de Eva. Ela trocou a verdade de Deus, está lá em Gênesis 2:17, pela mentira de Satanás. Está lá em Gênesis 3, 4 e 5. E a mente humana, a partir disso, sofreu um dramático momento e nunca mais foi a mesma. O método empírico, em sua forma mais primitiva, originou-se do fato em Gênesis 3, quando Eva concluiu que o único meio de decidir se Deus estava certo ou errado. Depois que Satanás plantou a semente da dúvida sobre a veracidade de Deus na mente dela, foi que tudo aconteceu. Paulo nos explica essa atitude lá em Romanos 1:25, falando daqueles que decidem seguir o mesmo caminho espiritualmente perigoso de Adão e Eva, que diz: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador. Como podemos observar, meus irmãos, a falta de intimidade com Deus, a falta de renúncia, a falta de envolvimento com a palavra de Deus e de santidade faz com que nós venhamos a viver de acordo com a vontade do inimigo. Não existe coluna do meio. Como eu disse, nós temos que nos posicionar e de forma aguerrida buscar o reino dos céus. A palavra do Senhor nos diz que o reino dos céus é alcançado à força. Até a próxima, meus irmãos. Estamos juntos nesta mesma fé. Agradeço a todos que compartilharam comigo desse momento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.